notícias ao vivo aqui pela Post TV. E, Everaldo, a gente estreia quadro novo por aqui. É verdade, o espaço da Prasc aqui dentro do programa. Toda quarta-feira, então, o Espaço à Prasc. Para estrear com a gente está o Lorival João, conhecido aí como Cabo Louro, e que é advogado da Prasc. Seja muito bem-vindo, Cabo Louro. Prazer te receber aqui. Bom dia. Bom dia, Everaldo. Bom dia, Natália. É uma satisfação enorme estar participando com vocês desse programa, né? Que vai, com certeza, enriquecer e fazer chegar aos nossos associados da Prasc as informações do que está ocorrendo, do que está acontecendo, né, no Estado, do que a gente está buscando, enfim, das lutas diárias da prática, né? Bom dia, bom dia. Prazer te receber aqui. Doutor, para a gente começar, é interessante que tem essa representatividade no Sul aqui, né, pela Prasc, o Clayton pelo Arroio de Silva, estou aqui por Araranguá também, enfim, isso traz força também para a associação? Com certeza. O sul do estado, o nosso estado é dividido em regiões aqui da Prasc, né? Nós temos a região centro-oeste, a oeste, Planalto Norte, Planalto Sul, o litoral e o sul, nós aqui, né? E nunca a Prasc teve no comando alguém aqui do sul. E agora o sargento Flailton, né, na eleição passada, ele estava como vice-presidente. Durante o mandato, ele assumiu a presidência e foi a eleição e foi reeleito, aliás, uma eleição sem apresentação de chapa concorrente. O trabalho que o Clayton fez no último mandato, que vem continuando a fazer, o credenciou, né, para que continuasse no comando sem ninguém querer concorrer, ninguém querer disputar a eleição aqui na Prasc com ele. Eu tenho acompanhado um trabalho de bastante relevância, inclusive, né? Vocês têm defendido a categoria. Como é que está a questão da reserva remunerada ali? O que tem de novidade da Prasc? Everaldo, muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito interessante e hoje, uma das nossas principais bandeiras de luta é o pessoal da reserva remunerada. A reserva remunerada é aquele aposentado na PM, né? Na vida civil seria o aposentado, no nosso caso é a reserva remunerada. Por que reserva remunerada? Porque ele pode ser chamado a atuar novamente. Então, por isso que se chama reserva, né? E ele fica um período na reserva e depois, aí, por fim, ele é reformado e não tem mais como voltar. Então, seria definitivamente um RR, um veterano da Polícia Militar. Né? Para te entender, Everaldo, nós temos uma situação com os nossos RRs muito delicada. Por quê? Vou tentar te explicar porque na linha do tempo. Nós temos hoje, na reserva remunerada, a maioria tem em torno de 60 anos, hoje quem está na reserva remunerada. Com 55, 50 pessoas começam a ir para a reserva e nós temos um contingente enorme de 60 anos para frente. E por que eu digo um contingente enorme de 60 anos para frente? É que hoje a Polícia Militar vive outra realidade. Hoje nós temos um plano de carreira. Então, o policial, o que é um plano de carreira? Eu entro na Polícia Militar como soldado e posso galgar até o último posto da linha do praça. O praça, ele entra como soldado, ele pode ir a cabo, a terceiro sargento, a segundo sargento, a primeiro sargento, e o último posto dos praças é o subtenente. Então, ele pode entrar como soldado e ir até subtenente. Graças aos planos de carreira, né, que foram aprovados, graças também à luta da praça. Só que nós temos um contingente enorme que entrou na Polícia Militar antes dessa realidade que hoje se apresenta. Então, esses policiais, na época, eles entravam como soldado e cumpriam 30 anos de serviço e, na melhor das hipóteses, se eles tivessem bom comportamento, nunca tivessem nenhum problema, eles iam para a reserva como cabo. Então, ou seja, o vencimento de um cabo é bem menor que a de um subtenente, que é onde hoje pode chegar o pessoal da ativa, né? E nós temos uma preocupação com esse pessoal da reserva, especificamente esse, que eu me refiro, que eram os antigos. Por quê? Primeiro, eles estão numa idade em que os planos de saúde, falando de plano de saúde, né? Por exemplo, uma pessoa com 25 anos, um plano de saúde cobra, vou dar um valor hipotético, né? É R$500. Uma pessoa com 60 anos, o plano de saúde é 2.500. Então, é um custo maior. É um momento na vida de qualquer cidadão, não só do policial militar, em que ele tem um gasto maior com a parte de saúde, falando só na parte de saúde. Os problemas vão aparecendo com a idade e não é diferente do policial militar, né? Então, esse é um ponto. Um outro ponto, além de nós, da reserva remunerada, que eu também faço parte, também sou dos 60
da reserva remunerada, né? Uma outra situação que aconteceu conosco, nós tínhamos o grau acima. O que era o grau acima? Que era justamente aquele, tu entrava como soldado e quando tu ia para a reserva, tu ia recebendo provento de cabo. Se tu fosse cabo, tu ia recebendo provento de sargento. Se tu fosse sargento, e assim sucessivamente, né? O que aconteceu? Em 2019, o governador Moisés, na época, então, ele colocou uma lei na LESC e retirou esse grau acima. Ou seja, retirou, em tese, retiraria para os novos. Os novos não teriam mais direito a esse grau acima. Mas, na canetada dele, pegou todos, retroagindo a todos aqueles ali para trás também. Então o que acontece? Nós tivemos a perda desse direito, que, por exemplo, num vencimento de R$6.000, com a perda desse vencimento, perdeu-se em torno de R$1.000, R$1.200. Além disso, nós tivemos, ainda em 2019, um aumento no desconto do IPREV, que é o nosso Instituto de Previdência, o nosso INSS, né? O nosso IPREV, por exemplo, um cabo da reserva pagava em torno de R$200, passou a pagar em torno de R$1.200. Então, o rombo no vencimento desse pessoal da reserva remunerada é enorme. E, além de ter esse rombo, essa perda de mais ou menos 30% no seu ganho, ainda chega numa hora, como eu coloquei no início, né? Numa hora em que o policial, em virtude da idade, começa a aparecer os problemas, né? Então, é uma das teclas que nós estamos batendo. O governador Jorginho Melo, durante a campanha, prometeu que devolveria esse grau acima. Até o momento ainda não devolveu, né? Nós temos, por várias oportunidades, levado até ele essa situação. Ele tem conhecimento inclusive da promessa feita, né? E não sei se está tentando armar uma saída, mas até o momento não houve nenhuma resposta e a devolução desse grau acima não aconteceu. Da mesma forma, com o índice de cobrança do IPREV, que é o Instituto do nosso INSS, né? E isso atinge a todos? Claro que atinge a todos, a gente sabe que atinge a todos. Mas, como eu te falei para ti, nem todos perderam esse grau acima, nem todos tiveram esse aumento no desconto do IPREV, né? E nem todos estão passando por esse problema da idade que vem com o tempo, né? Então, a gente hoje está muito feliz como está a Polícia Militar, com o plano de carreira, com as remunerações. Na última semana, nós tivemos um avanço enorme na LESC. Eu digo um avanço enorme, porque assim, nós temos um projeto elaborado em que pede a compactação da folha dos praças. E para que isso começasse... Quem está trabalhando, no caso daquela, né? Isso, exatamente. Esse é um projeto que o presidente Caio está trabalhando, ele já apresentou para o comando geral, para os deputados, já para o executivo também. O que é isso? O que é essa compactação? Nós temos, como eu falei para ti, nós temos duas carreiras dentro da nossa classe. A classe dos praças, que vai até subtenente, e a classe dos oficiais, que vai de segundo tenente até coronel. Então, assim, só para te ter uma ideia, hoje, na hierarquia dos oficiais, um coronel recebe 100%, do total que o coronel recebe, o tenente-coronel recebe 90%. O major, 80%, o capitão, 70%, o primeiro-tenente, 60%, e o segundo-tenente, 50%. Eles têm um espaço de 10% um do outro. Enquanto que o subtenente, passando para a carreira dos praças, o subtenente recebe os 100%, o primeiro sargento, que seria o nosso tenente-coronel dos praças, recebe 78% do que recebe um subtenente. Então, nós estamos querendo o quê? Que o primeiro sargento venha a receber também 90% do que ganha um sub, o segundo 80%, o terceiro 70%, entendeu? Fazendo essa, e para isso... Para que acontecesse essa compactação, nós teríamos que fazer que existisse somente uma classe de soldado. E hoje existia 3. O soldado de terceira classe, o soldado de segunda classe e o soldado de primeira classe. Então, tu entrava na Polícia Militar, tu levava 2 promoções para chegar soldado. E isso, graças ao trabalho da diretoria da praça, do prefeito Dailton, enfim, o trabalho feito junto aos deputados, junto ao governo do Estado, conseguiu-se acabar com o soldado de terceira classe e o soldado de segunda classe. Então, agora existe somente o soldado. E agora sim, a gente pode dar o segundo passo, que é buscar a compactação.
porque ficava muito difícil nós tentar essa compactação, trazendo o soldado da terceira classe, a partir do soldado da terceira classe, né? Então, assim, foi uma vitória da diretoria, e, assim, a força política do nosso presidente tem influenciado e ajudado muito na solução dos problemas. Primeiro, que ele tem um acesso enorme, tanto na Assembleia como no Executivo, né? Uma pessoa que tem um trânsito livre para tudo, e isso tem contribuído para que as coisas aconteçam, para que as melhorias, que a gente alcance as melhorias, né? Então, falando sobre a carreira da Polícia Militar, né? Mas cabe também ao Bombeiro Militar a mesma situação? Perfeitamente. Tudo que eu falei aqui com relação à Polícia Militar serve para o Bombeiro Militar também. Inclusive, a nossa associação representa. Quero te agradecer até pela lembrança, Natália, que muitas vezes a gente dá as entrevistas e esquece de falar do Bombeiro Militar. Mas é a mesma situação. Desculpa. É a mesma situação. Tudo que eu falei com relação à hierarquia, tudo que eu falei com relação aos avanços, vale também para o bombeiro. Show. Obrigada, doutor, pela tua participação aqui com a gente, estreando então o Espaço Aprasc aqui na Post TV. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, sucesso sempre. Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar junto com vocês, a gente sabe da audiência que vocês têm aí no Sul, né? E para nós, para mim em particular, foi muito importante a gente firmar essa parceria. Vai ser um grande ganho aqui assim, principalmente para os nossos associados. Um abraço, Natália, um abraço, Everaldo, sucesso para vocês. Sucesso, Cabludo. Um abraço. Everaldo, encerramos então o Espaço Aprasc desta quarta-feira. Quarta-feira que vem tem Espaço Aprasc de novo. Mas seguimos falando de política agora. Isso aí. Depois do intervalo eu volto com a vice-presidente da CIVA. Ela vai conversar com a gente aí sobre a passagem ontem do senador Jorge Seife por Araranguá. Esteve na CIVA conversando aí com os associados e a gente volta depois do intervalo para falar sobre isso. Fica com a gente um instante só.